Olá, graça e paz a todos da Igreja Batista Peniel, todas as famílias, todos os irmãos. Graça e paz aos alunos da professora Jane, da nossa classe Manancial. Glória a Deus. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Vocês são uma bênção na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família. Então nós estamos aqui mais uma vez para continuar dando um descanso, professora Jane, um descanso merecido, que ela vem trabalhando, ensinando na escola dominical e tem sido uma grande bênção para a gente. Eu tenho sempre dito que só não aprende quem não se interessa, só não aprende quem não quer, porque nós, apesar de estarmos distantes uns dos outros, nós não deixamos de aprender e ensinar também, aprender uns com os outros e aprender a palavra de Deus. Há muita coisa ainda para a gente descobrir na palavra de Deus, muita coisa. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de pérolas preciosas para nossa edificação, nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus. Então, nós iniciamos, domingo passado, este tema tão delicado, polêmico, complicado, sobre o arrebatamento da igreja. Mas eu quero, mais uma vez, disse domingo passado, eu vou repetir, de que se trata de um assunto, né, como eu já disse, é muito difícil, porque foge completamente ao nosso entendimento daquilo que realmente vai acontecer. Nós aprendemos, Paulo já estava ensinando aos crentes de Coríntios, ensinando aos crentes de Tessalônica sobre o arrebatamento da igreja. Logo no capítulo 4, versículo 17 de 1 Tessalonicenses, ele deixa isso muito bem claro, né? Que nós seremos arrebatados, né? Ou seja, haverá um voo para cima, se arrebatar, um voo para cima. Na versão em inglês aparece essa expressão, no lugar da palavra arrebatado, aparece essa expressão, voar para o alto. O americano não conhece essa palavra, arrebatar. A ideia que ele tem é essa, de voar para o alto. Para nós encontramos essa palavra. Alguém traduziu essa palavra para o português, dizendo arrebatar. Está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Já vimos isso no domingo passado, não vamos repetir. Hoje nós vamos, então, conhecer um pouco sobre isso, continuar aprendendo, porque o assunto é longo, né? E nós vamos então estudar o capítulo 24 de Mateus. É lógico que vamos também ver outros textos paralelos, adjacentes, para enriquecer o nosso estudo. Mas quero dizer para você que é um assunto difícil e que só por Deus. Confesso para vocês que eu estudei muito sobre isso na minha época de estudante no seminário. Eu fui aluno de grandes mestres naquele tempo e muitos deles conheciam esse assunto profundamente. Então fiquei assim, né? Mergulhei nesse assunto durante anos. E depois de tanto estudar, eu verifiquei que eu não sei nada, que dependa da misericórdia de Deus. Mas antes que vocês tentam saber disso em outros canais, em outras fontes,
e vocês podem até beber de uma fonte venenosa, me vem essa incumbência, essa responsabilidade de, como pastor, ensinar a vocês, ou aprender juntos, né, uns com os outros, sobre esse assunto que nós estamos falando, sobre o arrebatamento da igreja. Lembra que eu disse domingo passado que Paulo disse que era um mistério. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo, um mistério. E João, lá na ilha de Patmos, disse, em Apocalipse 10, 7, que era um segredo que está guardado no coração de Deus. Que quando soar a 7ª trombeta, Deus vai revelar esse segredo. Que nós queremos ser o dia de Cristo, o dia em que a igreja estará se encontrando com o Senhor. Né? Nós vamos aprender isso. Então vamos lá para a palavra de Deus. Né? Mas antes vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus. Ore comigo. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, te damos graças, ó Deus, pela sua palavra, por esse momento que nós podemos estudá-la através, ó Deus, desta ferramenta moderna, deste aparelho, e de forma tal que dessa maneira nós podemos nos comunicar uns com os outros. Te damos graças por isso. Então, Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, clareia nossas mentes, não permita que fiquemos com dúvidas a ponto de não entendermos o que a sua palavra está dizendo, mas que nós possamos ter as mentes clareadas pela sua palavra e pela unção do Espírito Santo do Senhor. Te damos graças por isso, te louvamos, pedimos a sua ajuda, pedimos a sua direção, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então eu pedi para vocês lerem o capítulo 24 de Mateus. Lembrei de uma coisa. No próximo domingo, eu quero fechar esse assunto com vocês numa live, numa videoconferência. Eu vou convidar todos os alunos da classe manancial e tantos outros que quiserem para nos acompanhar numa live. Vou pedir o pessoal da multimídia para nos orientar a respeito disso, que eu não sei mexer com isso. Para mim é um negócio muito difícil. Então, nós vamos fazer uma sala, né, de conversação, para que vocês possam participar, fazer perguntas, né? E eu convidei o pastor Pascoal. Ele é missionário da Junta de Richmond, Estados Unidos, aqui no Brasil. E essa junta já é uma junta que eu conheço há muitos anos, que eu tive muitos amigos americanos, pastores, professores, que eram dessa junta de Richmond. E ele vai nos ajudar. O Pascoal é amigo da Estela. E os dois são muito amigos. Estela me apresentou ele. Ele pregou para nós um domingo desse aí, falando sobre o perdão. E agora ele vai estar conosco nesta sala no domingo que vem. Tá bom? Eu acho que é o último domingo do mês, se não fala a memória. Hoje é o 3º. Inclusive é dia de levantar uma oferta expressiva para a Cristolândia, porque no mês passado foi muito fraquinha, foi fraca demais. Então nós vamos fazer o melhor que pudermos para a Cristolândia, porque se nós estamos passando necessidade, eles estão muito mais. Eles dependem da nossa ajuda. Né? Então domingo que vem vamos fazer uma live na escola dominical. Já pedi à professora Jane e ela permitiu que nós pudéssemos fazer uma live, uma sala, né? Como se estivesse lá no templo da igreja. Todo mundo junto, vou convidar todos os alunos. E até lá a gente vai orientando como é que vai fazer para entrar nessa live, tá bom? Então aqui, vamos para a palavra de Deus. Capítulo 24 de Mateus. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos nos nortear fazendo perguntas cabíveis dentro do texto. Né? A ideia de quando será o arrebatamento da igreja? Vamos ver na palavra. O que a Bíblia diz sobre isso? Como vai ser
o arrebatamento da igreja. Como será o arrebatamento da igreja? A Bíblia vai nos dar umas pistas, vou chamar assim, né? De algumas pistas, por quê? Porque tudo é mistério, como eu já disse. Tudo é mistério. Então, vamos aprender. No capítulo 24 de Mateus, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Jesus disse: vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus já estava profetizando a respeito do que ia acontecer no futuro. E essa profecia se cumpriu no ano 70, quando o general Tito, um general romano chamado general Tito, ele cercou Jerusalém e destruiu totalmente Jerusalém do jeito que Jesus estava dizendo. E esse templo foi lançado de alto a baixo, né? Então, isso aconteceu já a profecia de Jesus. Mas ele sai do templo de Jerusalém. Ele sai desse templo, queridos, e nunca mais ele volta nesse templo. Nunca mais ele volta nesse templo. E ele vai para o Monte das Oliveiras. Ali vai ser a sua igreja. Esse método já era um método antigo de Platão, Sócrates, que eles tinham aquelas escolas filosóficas lá na Grécia, e era assim, era céu aberto, não tinha tempo. Ele reunia os discípulos. Até hoje tem as ruínas daquelas praças cheias de bancos, que provavelmente tenha sido esses filósofos antigos da antiguidade, que ensinavam assim a céu aberto. E Jesus estava no Monte das Oliveiras. E a palavra de Deus diz que lá no Monte das Oliveiras, eles sentaram para conversar, versículo 3, e os discípulos, que Mateus não diz quem são, mas Marcos diz quem eram esses discípulos que estavam com Jesus. Era Pedro, Tiago, João e André. Esses 4 estavam sempre junto com Jesus, né? Mas Pedro, Tiago, Pedro, João, esses 4 não abandonavam Jesus por nada, até o último minuto. E lá eles questionaram Jesus: olha, a mesma questão que nós estamos sofrendo hoje, eles também estavam naquele tempo. Eles perguntaram: Senhor, diga-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, né? Diga-nos que sinal o Senhor vai mostrar para nós sobre a sua vinda. Então eles já tinham essa noção de que Jesus realmente já havia ensinado para eles que Jesus ia voltar outra vez, né? Não da forma como ele veio agora para morrer por nós na cruz, mas ele virá agora com poder e grande glória, né? Você vê que Paulo ensinou lá, semana passada eu falei para vocês, ele vai juntar, né, toda a igreja, ele vai virar com os seus anjos, com poder e glória, e ali ele vai juntar a igreja, vai arrebatar a igreja. Lembra do imã que eu trouxe domingo passado, aqui para vocês? Eu mostrei o imã, atraindo aço aqui para vocês. Alguns que estavam presentes viram essa ilustração, esse exemplo que eu dei. Então eles também estavam com dúvida. Eles sabiam que Jesus ia voltar, eles acreditaram nisso, creram nisso. Mas surgiu na mente deles essa questão, essa preocupação. Quando será? Né? Que sinal haverá? Como vai ser isso? Então essa dúvida atravessou
séculos. Chega até nós. Né? Então, por isso que eu falei para vocês que foram levantados muitos eruditos, estudiosos, escritores, teólogos, que se aprofundaram sobre o assunto, escreveram livros, tem muitos livros escritos sobre isso. Né? Estudei muito sobre isso, mas, como disse para vocês, cheguei à conclusão que eu não sei nada. Dependo da misericórdia de Deus, assim como vocês. Então, os versículos seguintes, né, vão nortear. Jesus se preocupou em ensiná-los, de mostrar para eles. Né? Que sinal? Eles perguntaram. Como é que vai ser? Dá uma dica para a gente, dá uma ideia. Então Jesus, amavelmente, Jesus não deixou de ensinar para eles a verdade. Né? Olha, os sinais são esses. Então ele vai começando a dizer sobre sinais a partir do versículo 5. E diz, não deixe ninguém enganar vocês. Não deixe, sabe? Ficar ouvindo de todo mundo. E tem muita gente que acha que é o dono da verdade. A verdade que ele diz é nua e crua e não aceita nenhuma opinião de ninguém. Entendeu? Isso ainda está cheio por aí. No versículo 5 ele fala, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso é um sinal da vinda de Cristo. Um sinal, uma ideia, né? E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não fiquem assustados com isso, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é. Rumores de guerras, sempre existiram guerras a vida inteira, até hoje, né? O mundo está em chamas, né? Damasco foi totalmente destruído pelo Estado Islâmico e vai guerras por aí afora, não para de ter guerra, né? Estados Unidos, né? Na briga com a Rússia, coisa que a gente já sabe. E o versículo 7 está falando, são sinais, estou dando uma ideia. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso ainda é apenas o princípio das dores. Por que princípio das dores? Porque depois, mais para frente, ele vai dizer que haverá uma dor muito grande na terra. Muito grande. Ele vai explicar isso um pouquinho mais na frente, né? E versículo 10 diz, versículo 9, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ainda somos odiados até pelo vizinho que não gosta de crente, que diz que não gosta de crente, né? Em frente à minha casa tem um centro de Umbanda, bem em frente à minha casa, aqui onde estou morando agora. E volta e meia eles ficam a noite inteira fazendo barulho, soltando fogo, jogando pipoca na rua, fazendo maior gazarra na rua, maior loucura quando eles se encontram aqui, principalmente quando é sexta-feira 13. Para eles é o dia do diabo, né? Para nós é um dia como outro qualquer, glória a Deus, né? Para nós é um dia abençoado, mas para eles não. Mas se fôssemos nós que ficássemos até um pouco mais tarde orando na igreja, a polícia estava lá já dizendo que os vizinhos estão incomodados. Por quê? Porque até mesmo os vizinhos nos odeiam, né? Então, diz Jesus, te sereis odiado de todas as nações. Isso é normal. Nesse tempo, versículo 10, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Isso já está acontecendo, né? Infelizmente, né? Tem gente que não consegue se livrar desse demônio que às vezes entra na mente das pessoas, né? Cria ódio, né? Na cabeça das pessoas, carrega esse ódio a vida inteira, né? Nunca se livra dele e vai ficando cada vez
pior, né? Pior. Mas está lá na Bíblia, a Bíblia está falando. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Isso está cheio. Lembra que Jesus disse que isso é apenas um sinal, princípio das dores. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então, né, por multiplicar o pecado, a violência, o ódio, o orgulho, né, uma geração perversa que nem a nossa está se cumprindo nessa palavra. Por se multiplicar pecado, iniquidade é pecado, o amor de muito, né, se esfriará. É uma pena. Muitos crentes se esfriaram na fé por causa de picuinhas, coisas banais, né? Tem gente fora da igreja, gente fora do evangelho, porque, né, se escandalizaram e se aborreceram e não souberam suportar, né? Não puderam suportar a carga e aí estão afastados. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, que for firme, for forte, for um crente cheio de fé, de esperança em Cristo, esse será salvo, diz a Bíblia. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Jesus está falando para Pedro, para Tiago, para João e para André. Olha, aqui é uma pista de quando poderá ser a volta de Cristo. Ó, quando este evangelho for pregado, o evangelho for pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então, Jesus dá uma dica, então virá o fim. Ó, o que Jesus está ensinando? Jesus está mostrando sinais que a gente precisa ir fazendo as contas, que a gente precisa colocar no umbigo do lápis e anotando. Espera aí. Ele disse que virá o fim quando esse evangelho for pregado, em todo o mundo. Eu pergunto para você, será que falta ainda algum lugar que ainda não ouviu o evangelho de Cristo nesse mundo? Não é possível. Não é possível. Já tem internet espalhada pelo mundo todo. Rádio, televisão. Eu creio que o evangelho já se espalhou por todo mundo. Quer dizer, já é um sinal. Eu acho que nos nossos dias o evangelho já se espalhou. No tempo do Novo Testamento era difícil o evangelho, não tinha comunicação, não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha nada, né? O evangelho de Cristo, eu creio que já está abrangendo o mundo todo. Eu não sei, só quem sabe é Deus, porque Ele está medindo isso. Ele está vendo isso. Ele está registrando isso nos seus arquivos divinos, né? E Deus sabe se o evangelho já está em todo mundo ou não. Mas o fim virá quando o evangelho, tiver chegado até quando o evangelho for semeado para o mundo todo. Então Jesus já dá uma dica aqui. Quando o evangelho for pregado, todo mundo, então virá o fim. Então Jesus está ensinando isso, né? Versículo 15. Jesus dá uma outra orientação, uma dica, mais um sinal da sua vinda. Mais um. E diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entenda. Esse versículo é o versículo chave para muitos estudiosos terem dificuldade de explicá-lo. É um versículo inexplicável. Esse abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, dá a ideia de um líder poderoso. Não sei se é um líder político, não sei se é alguém muito carismático, alguém muito carismático. Mas quando acontecer esse abominável da desolação, quando ele aparecer, Olha, eu não sei quantos viram
Eu gosto de assistir o Fantástico quando posso, né? Agora estou de pandemia, de quarentena, desculpe, estamos de quarentena nessa pandemia, e nós não vamos para a igreja e ficamos em casa. Eu gosto de assistir o Fantástico para ver o noticiário. E não sei quem se lembra, 3 domingos atrás, até eu pedi para Camila Zagoto se ela conseguia restaurar esse vídeo, que Tedros Adhanom, acho que é esse o nome dele, o diretor da Organização Mundial de Saúde, o homem de frente, né? Tedros Adhanom, coisa assim, né? Ele é um africano, mas é um homem, um cientista que estudou nas grandes universidades do mundo. Muito inteligente. E Tedros Adhanom, ele chegou o momento de dizer, isso eu gravei bem, pouca gente prestou atenção, que esse Tedros Adhanom, ele que comanda toda essa pandemia aí, tudo vem dele, né? As autoridades seguem o que eles dizem lá. E ele disse assim, né, que a pandemia se alastrou tanto, o Covid-19 se espalhou tanto pelo mundo afora, no Brasil já tem mais de 70, não sei quantas mil mortes, né? Não sei se isso é verdade ou não, mas é o que eles dizem, né? Quem sou eu para dizer o contrário? Mas ele falou que esse momento o negócio estava tão descontrolado que era preciso aparecer um homem muito inteligente para poder liderar essa pandemia do mundo todo. Olha o que ele falou. Eu prestei atenção, porque essas coisas eu venho acompanhando há muitos anos, né? E então, ele falou que precisava levantar um homem muito sábio, inteligente, cientista, que dissesse o que fazer nessa pandemia, porque nem ele mesmo sabia mais o que fazer. Tem hora que ele fala uma coisa, tem hora que ele fala outra, né? Um dia desses, os ministros de saúde do Brasil dizia: não use máscaras, deixe as máscaras só para os profissionais da linha de frente. Você não precisa usar máscara. Ora, que isso? Agora resolveu todo mundo, obrigar todo mundo a usar máscara. Eu sempre venho falando, gente, vai chegar a hora que vamos ser obrigados a comprar máscara. Sempre falei, quando eu estava fazendo propaganda das máscaras que a irmã Miriam faz, e por sinal são máscaras de muita qualidade. Aqui eu vou falar a verdade, não tem esse negócio comigo não. Eu tenho ainda as máscaras dela forradinha, tudo dentro do padrão, né? Se você dá preferência para o pessoal nosso, da nossa igreja, entendeu? Parece que a Paloma faz também, irmã Rita, né? Então eu sou freguês da irmã Miriam, mas não deixaria de comprar das outras irmãs também não, né? Mas olha, vou falar para você. Agora chegou à conclusão que precisamos usar máscara, né? Mas ele falou, olha, precisamos de um grande líder para liderar isso. Olha, isso é um perigo. Olha o perigo morando aí, tá? Olha o que a palavra de Deus está falando. Olha, versículo 15. Quando vides o abominável da desolação, Paulo ensina que haverá o homem do pecado. Depois a gente pode ver isso melhor. O homem do pecado. Porque vai levantar esse homem do pecado que ele vai tentar dominar o mundo, né? Então, é um sistema diabólico agindo no meio da política, no meio da saúde, um líder poderoso para poder dominar a economia, para dizer o que fazer com a economia. Quer dizer, são assim como no nosso mundo espiritual existe a trindade divina, o diabo também criou a trindade para ele, né? O anticristo, a besta e o falso profeta, tudo isso faz parte desse sistema que a gente ainda não sabe, né? Mas eu fiquei muito preocupado com aquilo que Tedros Adhanom falou naquele dia. Falei, meu Deus, olha o perigo morando aí, né? Então, a ideia de um grande líder, que falou o profeta Daniel. Versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, que o negócio vai ser feio, o negócio não vai ser fácil. E quem estiver no eirado, não desça tirar coisa alguma, porque nesse momento, né, começa a igreja ser levada aos céus
E aí vai iniciar também um outro período aqui na Terra chamado de grande tribulação. Haverá essa grande tribulação, conforme o Apocalipse ensina, mas é um assunto mais para depois. Mas Jesus já está falando aqui, dando ideia, está dando sinais. Tá? Jesus, em momento nenhum, está falando que data, que hora, que mês, não. Ele está dando, olha, vocês precisam ir anotando essas coisas, né? Porque haverá esse sinal da vida. Jesus dá essas dicas. Quer ver um outro sinal que Jesus dá também a respeito da vinda? Dá uma ideia também. Lá na frente, no mesmo capítulo 24, versículo 32, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim vós, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Jesus dá outra dica, né? Ilustrando a respeito da figueira. Quem morou na roça sabe, quando a figueira está brotando, quando ela precisa da poda, depois ela vai brotar com força. Quem mora no interior, morou na roça, sabe exatamente esses detalhes. Então Jesus está fazendo ilustração com a figueira. E ele está dizendo, olha aqui, quando os seus ramos estão se renovando e as folhas começarem a brotar, você saber que o verão está chegando. Assim também, a volta do Filho do Homem também vai estar chegando quando vocês virem estas coisas. Jesus está dando essas pistas para a gente. Vamos anotando, né? Assim que nós devemos aprender. Então, Jesus dá essa orientação e essa direção para a gente. Versículo 19 diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Ai da que estiver esperando neném, né? Ainda bem que a Luciana, nossa, vai ganhar neném esse mês, eu acho, né? E graças a Deus ela, né, não vai ter esse problema. Mas a Bíblia está dizendo que haverá muitas mulheres grávidas nesse tempo. E vai ser um tempo de dor, né? Olha aqui, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Porque fugir no inverno, no meio da neve, no meio daquela chuva de granizo, isso é complicado, né? Então, orai para que essa fuga não seja no inverno nem no sábado, né? Por que razão, não sei. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, desde o princípio do mundo, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Quer dizer, é algo que está longe do nosso entendimento. Vai ser uma situação de calamidade, né? Aqui, entendendo? Mas eu creio que quando começar essa grande tribulação, período de dores, a igreja de Cristo já foi elevada ao céu. Eu creio que nós já estaremos com o Senhor, né? Aqui, mas quem ficar, né? Quem ficar é que vai passar por toda essa grande tribulação. Quem rejeitar o Evangelho de Cristo, quanta gente rejeitando a Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Às vezes dizem que aceitam, mas não querem viver Cristo, não querem viver o Evangelho de Cristo, não querem compromisso com Deus na igreja, sabe? Essas pessoas, olha, não sei, né? Quem sou eu para julgar? Mas a palavra de Deus diz, já tem quem o julgue. Quem? A própria palavra o julga, né? Então, versículo 22 fala, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Olha, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Você é um escolhido do Senhor? Você é uma escolhida do Senhor? Se você é uma escolhida e um escolhido de Deus, né? Você está com Cristo. Não tem nada a temer, entendeu? Então, versículo 23. Se alguém disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis. Vai aparecer muitos Cristos.
né? Por aí afora. Falsos cristos e tudo. Muito bem. Então Jesus está dando essas pistas, dando essas dicas para nós. Tá? Vamos pular para o versículo 29. 29 diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Né? Pedro também escreveu isso, 2 Pedro 3:10, 9, 10 por aí, capítulo 3 inteiro, né? Mas principalmente a partir do 9, né? Que os elementos ardendo se desfarão, disse Pedro naquele tempo. Está batendo o que Jesus está falando, né? Agora, irmãos, olha o que a Bíblia fala. O sol vai escurecer, o sol vai perder a sua luz, o sol vai perder a sua claridade. E Joel, capítulo 2, 31, já havia profetizado sobre o apagar do sol, o apagar do sol. E agora Jesus está confirmando o que Joel disse há muitos e muitos anos atrás. Profecia de Joel, capítulo 2, 31, que o sol não vai brilhar. Né? Você já imaginou esse mundo sem sol? Você já imaginou como é que as mulheres vão poder lavar suas roupas, estender suas roupas lá, varal? Digo as mulheres, mas os homens também. Né? Quer dizer, o ser humano, de modo geral, sem sol, nós não sobreviveríamos. Precisamos de sol. Os médicos estão pedindo para as pessoas tomar sol. Né? Na nossa live dos casais, o pastor Pedro falou, dos casais, as pessoas precisam tomar sol. Nós temos um sol bonito, gostoso, ainda. Mas Jesus disse que o sol vai escurecer. Para nossa tristeza, vai acontecer isso. A lua não vai brilhar mais. E as estrelas do céu cairão. Isso no período da tribulação. Eu creio que aqui a igreja já subiu com Cristo. Né? Já disse isso para vocês. Eu creio dessa forma. Né? Agora, versículo 30. Como é que vai ser isso? Que ideia? Dá-nos uma ideia. Olha, diz assim, Jesus 24, 30. Fala, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos esses sinais que aconteceram, que ele falou para a gente ir anotando, para a gente ir observando, para a gente ficar, né, olhando. Olha, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. Olha o que 27... Vamos voltar um pouquinho atrás, 27 fala. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Então, olha, assim como o relâmpago que sai do Oriente e reflete no Ocidente e vice-versa, vai ser desse jeito. Apocalipse 1,7 fala que todo olho verá. Não sei como é que vai ser nós aqui no Brasil e os crentes do Japão, o povo do Japão. Porque nesse momento é dia para nós, mas é noite no Japão. Mas Jesus está dizendo que todo olho verá. Apocalipse 1,7. Então vai ser assim, dessa forma. Né? E ele vai aparecer no céu, né? E enviar, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade no céu. Então, nesse momento, o Senhor estará recolhendo a sua igreja, os escolhidos dos 4 ventos. Parece que tem 4 ventos nesse mundo. Só ele sabe onde está esses 4 ventos. Mas talvez seja uma expressão também para mostrar que os crentes estão espalhados, mas ele há de juntar todos os crentes. Né? Então, nós vemos essa ideia de como vai ser. Vai ser como um relâmpago que aparece, né? Ele vai chegar no céu com todo o seu poder, né? Com toda a sua glória, e nós vamos aprender
vamos viver com Cristo para sempre. Não é isso? Agora, outra pergunta. Aqui ele dando sinal. Depois agora, como vai ser? Ele está mostrando, vai ser dessa forma. Né? Ele vai aparecer com seus anjos nas nuvens. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15, 51. Né? 52. Nas nuvens. Né? Agora, uma outra pergunta. A pergunta crucial. Quando? Quando vai ser isso? Quando vai ser isso? Olha, então, aí ficou um pouco mais complicado. Por quê? Porque ele disse que não sabemos o dia e nem a hora. Né? Versículo 42. Versículo 42. Pode pular lá. Olha. Quando? Que dia? Que mês? Que hora? Jesus disse: vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. Ficar ligado. Ficar o tempo todo antenado. Ficar o tempo todo observando a volta de Cristo. É o que ele está falando, né? A mesma coisa ele diz no 25, 13. Mesma coisa. 24, 42, 25, 13. Mesma coisa. Ele diz: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora, e muito menos o minuto. Não sabeis. Né? Não tem como saber. Por quê? Porque isso está guardado no coração do Pai. Não sabemos a hora. E nem Jesus sabia. Porque só o Pai sabe desse segredo. Né? Pelo menos Jesus, nos dias que andou na terra, ele não sabia essa resposta. E isso ficou no ar para o resto da vida. Né? Ficou no ar para o resto da vida. Jesus falou: vigiai. Né? O que Jesus quer dizer para nós com vigiai? Né? Jesus está querendo dizer para nós, como crentes, que nós precisamos ser pacientes e aguardar os propósitos de Deus, o querer de Deus e a soberania de Deus. Porque só dessa forma, irmãos, é que nós vamos manter a nossa fé firme no Senhor. Já pensou se tudo fosse num momento? Tudo acontecesse do jeito que eu quero? Se tudo acontecesse do jeito que eu gostaria? Do jeito que nós somos? Né? Nós temos esse acelerador dentro de nós. Queremos que as coisas aconteçam rápido do meu jeito, né? Quantas coisas nós estamos pedindo a Deus e faz muito tempo que a resposta não vem. Por quê? Porque Deus nos leva a ser pacientes para que o poder dele se manifeste na hora que ele achar melhor. Né? Eu faço a oração hoje, em seguida eu quero a resposta. Não. Eu preciso aguardar no Senhor. Saber esperar no Senhor. É isso. 2000 anos se passaram. Para nós é uma eternidade. Mas para Deus não é nada. 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia como 1000 anos. É? Não, Deus não tem essa Deus não tem essa limitação que nós temos. Não, de jeito nenhum. Então nós devemos aguardar no Senhor. Isaías 64, 4 diz que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. O Salmo 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas antes eu tive que esperar com paciência no Senhor. É isso? Não pode ser do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que Deus quer. Né? Quanto de nós gostaríamos que essa pandemia freasse hoje? Dependendo de vacina, de remédio. Isso para Deus tem algum problema? Não. Mas a soberania de Deus está acima de tudo.
e nós vamos ter que aguardar com paciência, continuar orando, clamando a misericórdia do Senhor para que Ele, uma hora, possa manifestar a sua glória, o seu poder, e tudo isso venha passar. Em nome de Jesus. Então, quando Jesus vai voltar, quando será o dia do arrebatamento da igreja, ninguém sabe. Já ouvi muitos pregadores dando data. Teve um muito famoso que disse que a volta de Cristo ia acontecer no ano de 1994, coisa assim. Ficaram dando datas. Não faça isso. Isso não existe. Isso está guardado no coração de Deus. Devemos estar vigilantes, pacientemente, porque isso realmente vai acontecer. A volta de Cristo para levar a sua igreja é líquido e certo. Vai acontecer. Agora vem a outra pergunta. Já perguntamos quais os sinais. Eu disse perguntar, já aprendemos. Olha, lembra? Vocês precisam prestar atenção. Lembra da figueira? Quando a figueira começa a brotar, começa a dar folha, é sinal que a volta de Cristo está perto. Outro lugar ele disse que quando o evangelho do reino será pregado em todo mundo, virá o fim. Olha só, está dando dica. Eu creio que tudo isso já foi cumprido, já aconteceu. Não sei o que pode faltar mais. Mas quando, não sabemos. Então aprendemos sobre que sinais Jesus ensinou. E também como será? Será nos céus. Haverá uma grande orquestra de trombetas. E nesse momento, os anjos de Deus estarão junto com Cristo em glória. E a Bíblia diz então que em seguida ele vai ajuntar os escolhidos que estão espalhados nos quatro ventos, os quatro ventos. Isso aqui, os quais reunião os escolhidos, versículo 31, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade no céu. Passa, do Japão até o Ocidente. Todo o olho o verá. Apocalipse 7. Então já sabemos como. Temos uma ideia. Mas quando, não sabemos. É isso? Agora vem a outra pergunta. Quem serão esses escolhidos? Quem serão esses escolhidos que o Senhor está escolhendo? Deus conhece cada vida, cada coração. Particularmente, eu tenho certeza da minha salvação em Cristo. E a salvação é individual. Eu não posso, por eu crer que eu sou salvo, achar que minha esposa está também, que minhas filhas estarão também, que meu neto estará também. Não. Vai chegar uma hora que o meu neto vai ter que reconhecer seus pecados e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Eu não posso garantir a salvação dele. Ninguém garante a salvação de ninguém. Isso é um assunto entre você e Deus. Eu sei que tem muita gente com muita dificuldade de resistir às tentações. E prefere dar lugar ao pecado. E vai se afastando de Deus. Mas eu quero dizer para você que está agindo dessa forma. Talvez no momento, no abrir e fechar de olhos, como disse Paulo, Jesus estará buscando a sua igreja. E você? Onde você estará? É isso? Amós 4,12 está falando para a gente. Perguntando onde nós vamos passar a nossa eternidade. Precisamos saber. Por quê? Por quê? Porque Jesus está prestes a buscar a sua igreja. Eu tenho uma ligeira impressão, eu não garanto isso, mas assim, olhando de tudo que está acontecendo, está me dando uma boa
impressão de que Jesus vai voltar nesta geração. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O que importa é estarmos preparados. Quem são? Olha, então precisamos saber quem. Olha aqui, versículo 40. Olha o que Jesus diz. Olha aí. Quem? Você vai? Olha lá. Então, 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Você pegou, não podia os 2? Podia. Podia os 2. Mas um talvez esteja em pecado. E aí não vai subir. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Você pode dizer, mas o Deus que eu quero servir, né, tem que ser do meu jeito. Quanta gente querendo que Deus seja do seu jeito, né? Quanta gente querendo, né? Não, Deus não entra nessa não. Deus não entra nessa não, né? Os filhos precisam aprender a ser obedientes aos seus pais. Pois se você não obedece aos seus pais, jamais você vai obedecer a Deus. Não tem jeito, entendeu? Então, obediência é fundamental. Então, olha aqui. Um será deixado e o outro será levado. Olha, tá vendo? E versículo 42. Portanto, vigiai. Não é isso? Mas considerai isso, versículo 43. Se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado sua casa. Lógico, né? Se eu sei que a volta de Cristo vai ser tal dia, eu vou fazer tudo de errado que eu tenho vontade e depois, naquele dia, eu vou virar um santinho, né? Vou virar um santinho, porque Jesus vai me buscar, né? Então, versículo 44, novamente. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuideis, a hora que vocês estiverem distraídos, o Filho do Homem virá. Mais um sinal, mais uma dica, né? Jesus está querendo nos ensinar. Então, olha aqui. Todos podem ser salvos. Todos podem participar do reino de Deus. Todos quem? Todos os escolhidos. Todos os salvos. Todos aqueles que se renderam aos pés de Jesus. Todos, né? Podem fazer isso. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz que a vinda do Filho do Homem vai acontecer a qualquer momento das nossas vidas e que precisamos estar preparados, né? Isso que Amós disse, prepara-te, ó Israel, Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, né? Quanta gente, né? Vamos para a igreja e tudo, a gente leva, que na hora de querer servir a Deus, de se batizar, sempre você vai, pastor, não estou preparado, não estou preparado. Não, você tem que estar preparado, sim, senhor, tá bom? Então, leia comigo agora Mateus 25, 34. 34, olha aqui. Jesus vai fazer uma separação, lembra? Vai um e fica o outro, né? Você vai dar falta de uma pessoa, não vai saber, ele já está lá na glória, entendendo? Mas se você puder, faz força de todo mundo ir junto. Eu quero ir com a minha esposa, né? Comigo, meus filhos, quero participar dessa festa com Cristo no céu, né? Então, olha aqui, vamos ler o 31, Mateus 25, 31, para a gente terminar. Diz assim, ó, que já foi quase uma hora de estudo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas à sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Algumas versões falam bodes. E o versículo 34 fala, então dirá o rei aos que estiverem à direita, diga, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Então, quem vai participar do arrebatamento da igreja? Quem?
os escolhidos de Deus, os crentes, os salvos em Cristo Jesus, que ele vai fazer uma separação, né? E vai separar os bodes, né, das ovelhas. As ovelhas vai colocar à direita e vai dizer para ele: vinde bendito do meu Pai. E vai falar nome por nome, né? Vai falar seu nome, vai falar meu nome, vai falar o nome da minha esposa, da minha família, um por um, vai falar, né? Aí aqueles que ficarem lá: ó Senhor, que é isso? Eu até profetizei no seu nome, eu até fiz isso, fiz aquilo, fiz tanto malabarismo, coloquei a mão das pessoas, foram curadas, coloquei a mão da pessoa, caiu todo mundo, homem, então eu vou também. Jesus só vai dizer: não vos conheço, não sei quem são vocês. Os escolhidos estão aqui à minha direita. Então, quem vai participar do arrebatamento da igreja? Todos aqueles que receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, né? Não posso julgar ninguém. Quem julga você é a palavra de Deus e você mesmo. Não posso te julgar. Então eu quero encerrar, né? Porque o tempo foi embora, o assunto é longo, mas olha aqui, quero deixar essa palavra com você. 1 João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, a todos quantos receberam Jesus, aceitaram a Cristo, se tornaram servos dele, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. A saber quem? Aos que creram no seu nome, que o aceitaram como Senhor Salvador. Então deixa essa palavra aqui com você. O assunto é longo, mas não encerrou ainda. Domingo que vem, quero convidar todos os alunos da classe Manancial para fazermos uma live, né? Vamos fazer uma videoconferência. Vou tocar no assunto e vocês vão poder fazer perguntas. Se eu e o pastor Pascoal não soubermos responder, nós vamos procurar saber para tentar ajudar e esclarecer mais. Mas confesso para vocês que, assim como vocês, eu ainda me sinto ignorante de muitas coisas na palavra de Deus, que eu preciso muito da misericórdia de Deus. Preciso muito das orações de vocês. Amém, querido? Então, foi 1 hora de estudo sobre o arrebatamento da igreja, né? Quais os sinais? Jesus falou. Precisamos anotar. Quando? Como vai ser? Como vai ser? Né? Vai ser como um relâmpago. Todo mundo vai ver. Estará na nuvem com poder e grande glória junto com seus anjos e uma orquestra de trombeta no céu tocando. Nós vamos ver isso. São dicas que ele deu. Agora, quando? Ninguém sabe. Vigiai. Vigiai. Né? Seja esperto. Fica antenado. Fica ligado. E quem serão? Serão aqueles que o aceitaram como Senhor Salvador, que são os escolhidos de Deus. Ele vai selecionar as ovelhas dos bodes, o joio do trigo, a água e o óleo, que não se misturam. Certo? Deus te abençoe. Ora por mim, ore pela minha esposa, né? Ore para Deus nos dar a direção a respeito de quando voltar os cursos na igreja. Muita gente está perguntando, quando vão voltar? Olha, nós precisamos obedecer às autoridades. Você vai dizer: mas eu não acredito nessas autoridades, eu não acredito no prefeito, não acredito em ninguém. Né? Por mim eu já teria voltado. Não faça isso. Entre ficar na dúvida e obedecer quem quer que seja, eu fico com a Bíblia. E a Bíblia me diz, em Romanos 13:1, que eu preciso estar sendo submisso às autoridades, porque elas são bênçãos para mim. Está na Bíblia. Está vendo?
Então, nossos governantes podem ser o que forem. No tempo de Paulo, quando escreveu, não era também, era a mesma coisa, ou até pior no tempo de Paulo, né? O imperador romano botou fogo em Roma e disse que Paulo foi culpado, jogou culpa nele. Entendeu? Gente doida, gente doida em todo lugar. Então, eu não quero ser irresponsável agora em criar uma situação onde a Covid ainda está se alastrando, entendeu? Todo mundo desesperado, abrindo tudo, fazendo várias loucuras por aí, né? Flexibilidade, vai abrindo, e a pandemia está matando muita gente, né? A Covid matando muita gente nessa pandemia. Então, eu não quero ser responsável de abrir o templo da igreja, né? E vocês adoecerem com essa doença, né? Então, se alguém quiser temar e quiser ir, pode ir. Eu não vou, né? Eu vou esperar mais um pouco. Vou fazer a oração do sábio. Sabe qual é a oração do sábio? A oração do sábio é o silêncio. Aguardar no Senhor. O Senhor vai dar-nos orientação. Quando estivermos seguros que esse negócio acabou, que isso saiu da nossa vida, então nós vamos nos reunir em nome de Jesus. Nem que seja preciso começar tudo do zero. Tá vendo? Muita gente não vai aguentar e vai para outra igreja, né? Eu digo com toda a autoridade, quem está, o líder que abrir igreja agora para o povo e para o culto, é um irresponsável. Porque são vidas que estão, mas vou manter distância, vou usar protocolo. Isso não existe, isso é hipocrisia. Entendendo? Hipocrisia. Né? Vão controlar a quantidade. Não existe isso. Não existe. Né? Não existe isso. Então, acho um ato de irresponsabilidade muito grande abrir igreja no momento em que não temos nenhuma liberdade para isso ainda. Não temos, né? Algumas igrejas até foram lacradas pela prefeitura, né? Na região de Barueri mesmo, na Assembleia de Deus. Então, seja honesto com você mesmo, com o seu povo, certo? Seja responsável, porque a Bíblia diz que os pastores velam por suas ovelhas. E eu não quero carregar nas minhas costas ou na minha consciência a tristeza de que alguém foi contaminado com a Covid-19 quando abrir o templo da igreja para o culto. Não quero. Quem quiser fazer isso, faça. Mas eu não faço. Tá vendo? Porém, já disse, se os irmãos quiserem ir, pode. Conversa com o resto da liderança, pode ir para a igreja. Eu vou esperar primeiro algo mais seguro para nossas vidas. Vida, minha filha, meu filho, não é brincadeira. Precisamos valorizar a nossa vida. Não é? Porque essa vida foi Deus que nos deu. Louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos concedeu esses momentos de estarmos juntos, estudando sua palavra, folheando a Bíblia, descobrindo coisas novas para a nossa vida. Deus nos abençoe, Senhor, de uma forma poderosa. Que este domingo seja um domingo de bênção na vida das minhas ovelhas, do meu povo. E que domingo que vem, Senhor, o Senhor possa estar conosco novamente na escola dominical, às 9 horas, 9h30, nesse período, das 9 horas, para começarmos a nossa live junto com o pastor Pascoal. Eu oro pela vida dele, pela sua família e pelo povo da Igreja Batista Peniel. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenha um ótimo domingo.